lindo, sol, FAP, Pacaembu. O vizinho Pacaembu foi um dos palcos das transmissões de alegria de um fenômeno da comunicação. Ótimo, muito bom. Tomou posição, time do Corinthians para a cobrança, Marcelinho Carioca, limpa na sua limpa, na gorduchinha, Henrique de cabeça, gol! Osmar Santos foi a voz de muitos estádios, de muitas torcidas. Narrou momentos mágicos, épicos do futebol brasileiro e mundial. Baixo, artilheiro da Itália, vai para a batida, se ele perder, o Brasil é campeão. Autorizado baixo. Olhou para a gorduchinha, Tafarel no gol, já defendeu o gol, atenção, pode acabar agora. Cobrou, Roberto baixo, para fora, o Brasil é campeão. Foi narrador de esportes. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Foi a voz do Maracanã. Aí vem Corinthians já explosou da alegria no Rio de Janeiro. Do Morumbi. Do gol que homenageava o rock e a rebeldia. A Bariba vai para a jogada pessoal. Um para lá, dois para cá. Pintou o golaço da vitória do fim do título para Casa Grande. Gol do Corinthians. É o gol de Itali. Casa Grande faz o gol. Rita Lee para decidir o título. É o gol da democracia. É o gol da liberdade do país. Criou uma legião de fãs. Um mar de admiradores. Queria que minha mãe se casasse com Osmar. Osmar Santos, a voz de um povo, da transformação de um país. Um porta-voz da coragem. Osmar que trabalhava nas organizações Globo, que, de alguma maneira, estava escondendo as manifestações. Ele vai a todo risco. Essa é a grande manifestação popular. Eleições diretas! Eleições diretas! Como aquele jornalista esportivo que foi o locutor das diretas, que não ficava em cima do muro, ele sempre se expôs. Zetas. E pensar que o primeiro filho de Romeu e Clarice teve uma tremenda dificuldade para falar. Ele era gago. Hoje, aos 66 anos, Osmar Aparecido dos Santos segue fazendo arte. Desenvolveu uma técnica incrível de pintar. Passa a maioria das manhãs neste quarto, ouvindo rádio entre quadros que representam os últimos 20 anos. Pinturas que desenham o mais puro e amplo sentido da vida. Dizendo que a UFBI merecia esse troféu aí, ó. Portanto, está aí o troféu Osmar Santos para o FBI. Mas de onde vem essa força, essa alegria? A resposta começa aqui, neste pedaço de chão. Certos dias em que eu penso em minha gente. É deste sítio que vieram os ingredientes fundamentais para Osmar enfrentar as maiores dificuldades da vida. Eu tenho de lembrança de uma infância suja, né, de terra, né, de barro, de bichos, de animais, uma coisa deliciosa. Das 4 casinhas de madeira construídas pela família Santos no bairro da Ponte Seca, em Oswaldo Cruz, no interiorzão de São Paulo, sobraram apenas 2. Aqui, além da simplicidade e da beleza do campo, existem também muitas histórias de um Osmar que começam a ser narradas a partir de agora. Andava muito a cavalo, andava de bicicleta, gostava de trabalhar na roça. Ele colhia café, ele plantava feijão, colhia. Ele gostava de aprendeu a tirar leite
A vaca tirava leite também, tirava com as duas mãos. Osmar fazia tudo isso. Seu Romeu dos Santos, o chefe da família, não queria de jeito nenhum que os 4 filhos homens seguissem o caminho da roça. O incrível é que seu Romeu tinha poderes de cura. Ele vem de uma família, por parte de mãe, eu acho, né, que eles tinham essa tradição, né, e fazia lá as mágicas dele, né. Que tipo de mágica, assim, que te marca de... Meu pai tinha uma questão de cobra no sítio, então ele tinha lá seus remédios que protegia das cobras, ele tinha rezas para parar hemorragias, ele tinha lá os truques dele como curandeiro, né. Nunca foi assim uma coisa assim muito divulgada e tal, mas eu gostava de ver ele fazer. O que também foi pouco divulgado foi a história do filho Osmar que, acredite... Dizem que ele era gago, né? Foi um pouco gago, né? Tem essa história, mas não me lembro muito bem disso, sabe? Minha mãe conta isso muito, né? Inclusive do pássaro que o seu pai foi atrás para fazer essa cura, né? Porque ele passou a tosse, né? Aquela tosse, o peluche. Depois que ele ficou gago, ele demorava para falar. Ele ficou uns anos assim. E acentuou, chamou atenção. Aí quando chamou atenção, o pessoal começou a ficar preocupado e foi atrás de soluções. Tinha um pouco de segredo nisso também, entre não falar muito, não agravar, né? Então tinha um cuidado dos pais. Osmar, acho que foi, provavelmente numa benzedeira, tinha que passar um passarinho perto da boca dele. O pássaro é o orutago. Esse passarinho fica numa árvore de dia e à noite ele voa para todo lugar. E de dia ele já reposa, fica nessa área, que nem grudado. Até é difícil de ver ele. Você vê a luta de um cara que realmente tinha dificuldade para falar, né? Aí nós levamos o Osmar lá, passei o biquinho dele na boca do Osmar, tudo, aí parece que foi melhorando. Que tinha uma paixão pelo rádio, que ligava o rádio no interior para ouvir aquelas transmissões que vinham pelas ondas curtas, com aquele som, né? E ele criou um hábito até lá em casa da gente ficar narrando tudo, porque ele repetia aquilo que ele ouvia no rádio, os jogos de futebol que ele ouvia. E daí o Osmar começou a ter aquele ritmo de transmissão, não o profissional dele, mas ele começou a botar um ritmo nas coisas da vida dele, fazendo quase tudo com transmissão. O almoço lá em casa era assim, o subir a escada da tulha. Então tinha lá uma invernada, tinha um pasto, os gados eram tocados para lá e para cá, e o Osmar narrava isso, e nós juntos. Então virou uma grande brincadeira. A gente não sabia que a brincadeira para o Osmar era muito mais séria, porque ele tinha esse pique. Ele narrava assim, com cordinha, com essas coisas, assim, ele achava alguma coisa, fazia um microfone daqui, um pouquinho, entende, né? Agora, quando eles iam na escola, ele e Osório, aí na estrada eles... E a gente ia para a escola juntos, a gente caminhava um tempão, assim, uns 5 quilômetros, 3 quilômetros, eu não me lembro muito bem quanto. Né? Como criança era muito longa a distância, né? Dava a impressão que era muito longa. Sítio. E a gente ia nas segundas-feiras, terça-feiras, a partir do jogo de futebol que a gente ouvia no rádio, no fim de semana, a gente ia recriando partidas imaginárias, né? Osório. E o Osmar narrava muito bem. E eu narrava muito mal. Então eu fazia os gols do Santos, ele fazia os gols do Palmeiras. E chegou uma hora que eu pedia para ele, falou, Osmar, faz o gol do Santos igual você faz o do Palmeiras para mim, né? Porque eu não conseguia fazer igual, ou chegar perto. E diante dessa paixão, não demorou muito para o menino Osmar tomar uma decisão. Ele disse que tinha arrumado um emprego. Ele chegou da escola e falou para mim, arrumei o emprego. Eu falei, mas como assim? Você não pode trabalhar, você precisa estudar. Não, mas eu vou trabalhar e estudar. E quando eu vi, o Osmar já estava falando. Eu sou o primeiro microfone do Osmar, viu, Marcelo?
Foi em 1964, no ano do golpe militar, que Osmar encontrou o companheiro das ondas curtíssimas, Pedro Panvecchio. Esse é o programa que o Osmar começou a vida dele dentro do rádio, tá? E a gente trabalhou junto, 3 anos seguidos aqui, depois ele deixou Oswaldo Cruz, foi para Marília, e de lá ninguém mais segurou a fera, né? Daí você que nos acompanha, obrigado, Osmar. A verdade é o seguinte, Oswaldo Cruz precisa tomar cuidado com esse ataque do Batatais, é perigoso. O primeiro jogo foi Oswaldo Cruz e Batatais, mas o Osmar acabou vindo para a narração em função do nosso locutor oficial, na época, o primeiro locutor, como se diz na que narra futebol, não pôde fazer a jornada e o Osmar foi chamado para fazer o jogo do Oswaldo Cruz e Batatais. Recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito. Manda que seus jogadores vá para frente. Joga a bola Valdir no comando de ataque, onde se encontra o jogador Gilberto. Caminha, ganhou para de Pigossi, enganou de grande área, atenção, perigo. Caminhou Pigossi, rolou para o jogador. Por isso mesmo é que o espetáculo corresponde. Oswaldo Cruz, Batatais. Essa é a história de uma partida difícil para Oswaldo Cruz. E ele vinha no campo, às vezes, no campo pequeno, futebol médio na época. Ele não jogava e ficava com os meninos, ele narrando fora e os meninos jogando e ele junto com a turminha dele de escola e tá aí narrando fora. Sempre fez isso. Nós estamos vendo, sem dúvida, Oswaldo Cruz. Mas antes de seguir para Marília, Osmar viveu 3 anos de muito aprendizado nessas arquibancadas e nesta cabine do Estádio Municipal Breno Ribeiro Durval. Acredito até que para a próxima jornada aqui o público possa até ser melhor. E o Osmar pegava o gravador, vinha, se punha aqui na arquibancada, né? Enquanto o pessoal treinava, ele ficava narrando, fazendo a chamada experiência dele. Anotava o nome dos jogadores, no treino, no coletivo da equipe local, ficava na arquibancada lá em cima, e ele gravava todos os treinos. Ouvia, reouvia, gravava de novo no outro dia. Um esforço descomunal. Rolou para o jogador, se ligou. Gol! Novamente o ponta direita, melhor meia direita, Cito. A verdade é que Oswaldo Cruz começava a ficar pequena para Osmar, que chegou a paquerar outra rádio, bem maior, também do interior de São Paulo. Por incrível que pareça, para muita gente não sabe, eu trabalhei com o Osmar muito antes do Osmar ter vindo para São Paulo, e eu mesmo. Porque eu trabalhava em Campinas, e uma época, nos anos 60, o Osmar Santos, ainda trabalhando em Oswaldo Cruz, foi fazer um teste em Campinas, na Rádio Cultura, do Abel Pedroso. Eu já trabalhava na Rádio Cultura há muito tempo, recebi o Osmar, foi a primeira experiência que nós tivemos, e foi muito legal essa primeira experiência, porque nós iniciamos uma amizade, e não deu certo a contratação do Osmar. Eu me lembro que meu pai foi se tocar que era um profissional, quando ele falou, vou para Marília porque está pequeno para o Osmar. O Osmar foi para Marília e eu punha fé no trabalho dele. Porque acabou o futebol em Oswaldo Cruz. Bom dia, Marília mais uma vez. Alô, bom dia, Brasil. Wilson Novaes Matos é locutor, advogado e empresário. Tem mais de 70 anos de rádio. Afirma ter nascido em 1933, mas os amigos mais próximos juram que ele é de 27. Mas isso é o que menos importa. O que vale nessa história é que essa lenda radiofônica abriu as portas da locução para Osmar Santos em Marília. E aqui, onde nós estamos, a chamada Rádio Verinha, nome carinhoso, foi onde Osmar Santos praticamente deslanchou no campo esportivo como grande narrador. Hoje, nos orgulhamos da sua presença aqui em nossos estúdios. Osmar Santos, na época que veio para Marília, me procurou e perguntou da possibilidade de haver uma vaga para que ele pudesse trabalhar na nossa emissora, na Rádio Clube de Marília. Eu bati um papinho com ele, pedi a ele que falasse algumas coisas lá no microfone, né? Não seria um teste, apenas para a gente conhecer o potencial de voz, a interpretação, dicção, etc. Fiz a proposta ao Osmar Santos, ele aceitou, não é? E a partir daquele, no dia seguinte, ele fazia um plantão de notícias de hora em hora, com um salário não muito
digamos, aceitável. Estamos no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal para mais uma jornada esportiva. Marília Atlético Clube, nosso querido Mac, enfrenta o Corinthians. E aí, na época, quando ele ficou comigo um determinado número de meses, ele foi chamado pelo Marcelino Medeiros. E ali ele formou uma equipe esportiva. O Osmar em Marília alcançou um patamar de qualidade e de visibilidade na cidade que qualquer coisa dali para frente não era espanto nenhum. Daqui a pouco, Osmar vai para São Paulo, vira o pai da matéria e se apresenta para o Brasil. Ele falou para mim, falou, olha, estou começando minha vida em São Paulo e você pode botar, escreve isso que eu vou te falar. Então. O pessoal vai ver a mudança do rádio esportivo brasileiro. Eu vou mudar a maneira de transmitir futebol. Como surgiram os bordões? Animal, animal, animal! E você sabe qual é o time de coração do inventor da gorduchinha? Que Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. O pedaço Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai lá. Portanto, está aí o troféu Osmar Santos para o rádio. Osmar Santos não se desligou do rádio. É uma paixão que o acompanha pelo menos todas as manhãs. Costuma reagir quando ouve notícias que chamam sua atenção. José Maria Marinho, infelizmente não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir pra cadeia. Atenção, Brasil, Seca faz figa contra Roberto Baggio. Baggio toma distância, autorizado, partiu Roberto Baggio, para fora, é campeão! Quando eu descobri o Osmar Santos no rádio, eu descobri o rádio, a narração esportiva. É de sonho e de pó, o destino de um só. Muitos, como o Paulo Soares, o amigão da galera, foram atraídos para o rádio pela voz de Osmar Santos. Outros foram testemunhas da chegada em São Paulo do garoto do interior. Chegou de Marília, meio caipirão, teve uma chance extraordinária de trabalhar na Jovem Pan, onde ele trabalhava. Quando saiu o Joseval, o Tuta deu a ele a condição de ser o narrador titular. Eu já estava na Bandeirantes, que ele chegou depois, trazido pelo Marcelino Medeiros. E a gente foi se reencontrar 8, 10 anos depois. Eu aí já estava na Rádio Jovem Pan, trabalhava com o Joseval Peixoto, Leônidas da Silva, Orlando Duarte, e o Osmar foi contratado para ser um dos locutores. O Osmar pegou, portanto, a transmissão que eu deixei na Jovem Pan já montada, né? E tocou aquela transmissão e com a genialidade dele acrescentou N coisas e coloriu e ornamentou a transmissão. O próprio Marcelino dizia, né? Quando ele entregou para o Tuta, o Osmar, você está aqui o maior locutor esportivo desse país. E ele veio com uma linguagem diferente, ele era brilhante, ele era intuitivo, ele era atrevido. Osmar Santos marca uma revolução na transmissão esportiva, uma revolução repleta de criatividade, de graça. O maior espetáculo esportivo do Brasil, apenas as bandeiras e o sorriso nas raízes simples do povo. Osmar Santos veio para São Paulo em 1972. Ainda não era o narrador que revolucionaria o rádio esportivo.
mas já impressionava. O Osmar tinha uma rapidez incrível para transmitir. E a dicção dele era maravilhosa. Então a Folha de São Paulo fez uma reportagem de meia página uma vez. Eu acho que eles gravaram a transmissão e depois foram medindo as palavras e viram que a média deu 285 palavras por minuto, que é um absurdo. O jornalista Edson Scatamáquia era unha e carne com Osmar Santos. Trabalharam juntos e ficaram amigos para sempre. Ele disse que uma vez o pai dele disse para ele ficar à noite no quarto, quando ele começou a transmitir em Marília, disse para o Osmar pegar um lápis, colocar na boca e ler em voz alta os livros que ele lia. Essa passagem aí, acho que ele fez sim, de o Romeu colocar o lápis, foi, né? Faz sentido, porque se você colocar um lápis na boca e ficar lendo em voz alta muito tempo, a hora que você tirar o lápis, você fala com muito mais facilidade. Tecnicamente, o Osmar foi um locutor perfeito. O Osmar, ele conseguia, nas suas transmissões, aliar alegria, fidelidade, emoção, com pitacos de mensagens políticas. E ele se socorria muito do pessoal da técnica, que eram extremamente capazes. Então, ele sabia irradiar, tinha fôlego, tinha velocidade, gostava de futebol, tinha boa dicção, né? E tinha mais outro detalhe. Ele se aconselhando com o pessoal da técnica, ele trouxe todo um adereço para a transmissão, que foram aqueles apitos, aquelas músicas, aquelas coisas, que tornou a transmissão dele muito mais jovem, muito mais atual. Sempre brinquei com ele que ele no fundo era corintiano, e ele dizia, não, eu não sou, mas nada me comove mais do que a torcida do Corinthians, né? Por isso, muita gente acreditava que Osmar era um fiel torcedor. Sempre achei, mas não me interessa o time que ele torce. O interessante do Osmar era o seguinte, era o modo que ele narrava, a emoção que ele transmitia para qualquer time. Então o Osmar foi um narrador honesto, né? Como tem vários honestos aí no país, que narrava o gol importante com a mesma intensidade com qualquer clube. Ele torcia por jogo. Aquele jogo de 92, ele torceu muito para o São Paulo. Então, quando o Miller foi lá para a ponta esquerda, deu um drible no zagueiro, deu um drible no Ferri, e o Ferri caiu, ou quase caiu, se entortou, o Osmar começou a gritar, leva o Ferri para o hospital. Essa é a minha narração favorita, né, do meu pai. Que ele fala, a América Latina está a seus pés, São Paulo, né? A América Latina cantada por Mercedes Sosa, a América Latina dos sonhos de Simão Bolívar e Che Guevara. Você não vê isso numa narração em ninguém, né, cara? Quer dizer, referência cultural, Mercedes, ele sabia do que ele estava falando, né? Lá vai São Paulo para o ataque, bola para Miller da esquerda, que finta, cruzou, aí, e que gol! Aí, mas a jogada do Miller entortou a espinha do Ferrer. Leva o Ferri para o hospital, leva o Ferri para o hospital! Osmar não virou São Paulino depois disso. Também não era corintiano. Sua verdadeira paixão foi revelada meio sem querer em um programa de rádio apresentado por Eli Correia. Era uma surpresa para Osmar Santos, que aniversariava naquele dia. Empurrei Osmar para dentro do estúdio. Osmar sentou, aí fui lá, telefonei para a dona Clarice, pus ela no ar e fiz um ok para o Eli. Aí o Eli falou assim, dona Clarice, conta pra gente o que o Osmar mais gostava de fazer na juventude. Ah, o Osmar gostava de andar a cavalo, na roça. Agora, o que ele gostava de fazer mesmo era pegar a bandeira do Palmeiras e ir para o estádio. O Osmar me olhou, ele me fuzilando. Lembro. Lembra? Lembro.
Foi uma confusão aquele dia, né? Mas ele nunca falou para qual time que ele torcia. Palmeirense. Palmeirense. Ele ficou 6 meses me olhando feio. É verdade que você é palmeirense? São Caetano, Boza, Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, o Caetano, todos. Catanduva. Nada além de uma ilusão. Joseval Peixoto é advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 2 anos depois de Osmar Santos ter sido contratado pela Rádio Jovem Pan, Joseval, que estava na Rádio Bandeirantes, voltou à velha casa. Nós estivemos juntos, formando dupla na Jovem Pan, desde 74 até 77. 3 anos. Eu irradiava sábado, ele domingo. No outra semana, mudava. Ele irradiava no sábado e eu no domingo. Essa era a dupla formada pela Jovem Pan e a propaganda. Quando não é um, é outro. Só isso. A dupla da Pan terminou em 1977, ano em que Osmar se transferiu para a Rádio Globo, ideia do novo diretor de jornalismo, Sérgio de Souza. Rádio Globo. Coisas do Serjão, de tirar o Osmar Santos da Jovem Pan, que era aparentemente uma missão impossível. Como sabia que eu tinha boa relação com o Osmar, me pediu para ajudá-lo, e eu de alguma maneira ajudei a persuadir o Osmar de ir para a Rádio Globo, que tinha um alcance, né, maior do que a Pan, embora o Osmar fosse uma personalidade já na Pan. O chão vai tremer, garotinho! O chão vai tremer, garotinho! No começo do Osmar na Globo éramos eu e o Fausto Silva e eu, para colocar mais correto. A afinidade artística e profissional entre mim e o Osmar era uma coisa muito forte, foi até porque a gente já se conhecia, já era amigo, tudo. Era na coisa de, por exemplo, tinha um goleiro do América, do nosso Trajano, chamado País, e a gente usava metáforas, linguagem figuradas para falar, o país está mais à esquerda ou está mais à direita? O país está balançando. Será que o país vai encontrar um futuro melhor? Então, sejam brincadeiras, entre aspas, mas que tinham um cunho de crítica, de despertar, especialmente para mostrar para todo mundo que dentro daquele circo para o povo, pão e circo, havia gente que estava atenta para tentar mudar e, graças a Deus, acabou esse panorama sendo alterado no Brasil. Vai, Zé Maria, vai bater na falta. Nunca. Sua cabecinha, meu garoto. Xiruriruli, xirurirulá, bola na área. Entra Basílio, bate, volta, Vaguinho no travessão, voltou Vladimir de cabeça, Oscar salva Basílio! E que gol! O pedaço Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou Basílio de cabeça, tentou Vladimir, de cabeça Vladimir no zagueiro, tentou Basílio! Era a noite de 13 de outubro de 1977. Era a estreia de Osmar Santos na Rádio Globo. O gol de Basílio, a festa do título, a inspiração do narrador atento ao sentimento de uma nação. Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. Saí do Morumbi ouvindo o Osmar e me dei conta de que se eu continuasse ouvindo eu não chegaria em casa. Eu me lembro que eu tinha uma Brasília, parei o carro e chorei uns 20 minutos. Corinthians campeão paulista, Corinthians de Adoniran Barbosa. Poeta do povo continua vivo, imortal, como estão vivos e são imortais todos os poetas e poemas do povo. São 12,4 nesses, Varis, acho que tá, né? Que a gente tava que nem a inflação, crescendo, entregava 12,30, 1,30, 1,32... Aliás, por falar em inflação, nós temos um assunto na boca do gol, o Fausto Silva já tá no Coringão, vamos abrir o programa com isso, e a revista Time tá dedicando aí um bom espaço. Só que no final ela diz o seguinte, nem Jesus Cristo salva o Brasil da dívida externa. O Balancê foi criado pelo Osmar em 81, e ali se falava de esporte, teatro, cultura, música, falava de tudo, e de política.
eu tive o prazer de apresentar o balancê com ele. Ajudava, evidentemente, a tocar o barco ali, falando de política, entrevistando ministro, numa época que ministro não falava. Agora na máquina, a equipe do Pai da Matéria pede passagem. O programa Balancê era a atração da Rádio Excelsior. Nasceu para Osmar Santos poder falar e fazer tudo aquilo que incomodava os patrocinadores nas transmissões do Pai da Matéria na Rádio Globo. Os anunciantes estavam incomodados porque o Osmar, no intervalo de um Palmeiras e Corinthians, entrevistava o Ulisses Guimarães, o Franco Montoro, o Fernando Henrique, o próprio Lula, com movimentos metalúrgicos. O envolvimento cada vez maior com a situação do país e a necessidade de participar da história fizeram Osmar deixar o comando do Balancê. Foi substituído por Fausto Silva, que por isso viu sua vida profissional mudar. Quando eu assumi o Balancê, eu acabei levando por um auditório. E ele foi um embrionário do programa Perdidos na Noite, que era um programa de televisão feito no rádio. Até que um dia, meu querido amigo Luiz Felipe Goulart de Andrade foi fazer uma reportagem. Agora, vem cá, vem comigo que você vai conhecer os bastidores aqui do... O Balancê. Falou, pô, Paulo, você está fazendo um programa de TV no rádio, vamos para a televisão. E o deputado Maluf, será que ele vai ser candidato ou não? É claro, o povo de minha terra. Eu gostaria de ter um pouco mais de paciência. Então foi aí que surgiu o Perdidos na Noite e mudou um pouco a minha carreira, que era estritamente no jornalismo. Atenção, a bola com Zenon. Zenon para Birubiru. Birubiru toca Vladimir. Vladimir, de primeira para Paulo Egídio. Paulo Egídio dribla 1, dribla 2. Bola na área, ripa na chulipa, ripa na gorduchinha. Pelas cabines dos estádios, pelos microfones, pelas ondas do rádio, ouvintes, torcedores, a juventude e o povo passaram a multiplicar os bordões que Osmar soltava em suas transmissões. Muito bem, Osmar, a bola já está no carocinho do abacate. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Tiruliro lixo, tiruliro lá. Fogo no boné no guarda. Ih, que gol. O Osmar, ele tinha uma atenção para o dia a dia, que virou, no começo ele ficava muito atento, mas depois ficou meio automático de ouvir as conversas e tentar pescar das conversas algumas coisas que gerariam esses bordões. Então esse Ripa na chulipa foi um menino numa boate da vida, numa discoteca da vida naquela época, que já tinha tomado umas e outras, e ele ficava no meio da pista gesticulando com o dedo, apontando para o além, para lá e para cá, e de vez em quando ele passava perto do Osmar, e eu estava do lado do Osmar, e falava ripa na chulipa, ficava apontando para o Osmar e falava isso, que não tinha sentido. Pimba, enfim, ele soltava algumas coisas lá que não tinha nexo nenhum. Uma semana depois, eu estou ouvindo o Osmar, ele está lá, ripa na chulipa, ele pegou aquilo e levou para o rádio. Mas não caiu Almiro, um animal! Almiro, um animal! Almiro, um animal! O apelido Animal colou no nome de Edmundo graças a Osmar Santos. Animal! Então, o animal dele ficou tão forte que virou até dentro de casa, da sua própria casa, e fala, pô, filho, isso é um animal, hein? Pô, você foi um animal na escola hoje, hein? Olha só o que uma palavra, um significado para um atleta, que é realmente um animal, porque Edmundo, para mim, foi um dos maiores jogadores do mundo, olha o que ela representa. E ele fez o animal para o bem. Uma versão para o surgimento do animal dá como origem o astro do basquete norte-americano Michael Jordan, que era chamado assim pela turma mais jovem. Osmar soube disso pelo filho de Edson Scatamaca. Aí ele olhou para o meu filho mais novo e falou assim, Julián, quem que é animal? A gente fala na escola, Osmar, o Michael Jordan foi um animal. Mas como animal? Você está xingando o Michael Jordan? Por quê? Não, animal é uma fera, Osmar. Domingo, jogo, Morumbi, Cafu fez uma jogada, fez um gol, uma jogada muito bonita, Osmar, Cafu é um animal! Roberto Carmona coloca o fone no ouvido do Cafu, na entrevista do vestiário, o Cafu, olha, Osmar, eu fiquei triste, porque um amigo meu me disse agora há pouco que você me chamou de animal. Aí entra o Neto na transmissão, estava em Campinas, Osmar, domingo eu vou fazer um gol e quero que você me chame de animal.
A verdade é que o animal era para ser para mim. Não era para ser para o Edmundo. Todo mundo achando que ele vai bater a falta ou tocar a falta do lado do Panzinho que pede a bola. Mas Neto vai, perde na bola, bate com a perna esquerda de força de 43 metros. A bola vai no ângulo. Gol! É dele, animal, animal, animal! É o verdadeiro animal Neto! Daqui a pouco, Osmar Santos, o pai da matéria, se transforma na voz das diretas já. Quando a situação perigava de ficar tensa, ele com os bordões dele acalmava a massa. De última hora eu falei, pai, não vou, então. Vou ficar aqui no Natal. E lembro daquela coisa de criança, né? Quando o pai vai sair pra trabalhar, qualquer coisa meio, volta logo, né? Não vai. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Cheguei, boa, muito bom. Existem muitas maneiras para definir. Osmar Santos. O melhor de todos. Era um gênio. Uma beleza plástica. O cara veio da roça, mas ele meio que se torna um intelectual. Um dos mais fantásticos narradores do futebol brasileiro. O talento. Ele tinha esse poder. A perseverança. Osmar Santos. O apelido dele é Bodão, né? Ele fazia acontecer talento em estado puro, com o microfone na mão. Osmar crescia. O rádio é mágico. Com o povão ele era infernal. E o Osmar é um mágico do rádio. Será que dá para resumir em uma frase esse artista da vida? Osmar Santos. Só, Osmar Santos. Por isso colo meu ouvido no radinho. Rádio Globo. Fio, fio, boa! Pintura! Toca a bola pela direita, servindo para Fiozinho, dominando, fugindo na velocidade. Não é de hoje que Osmar Santos é assim. Durante toda a trajetória na comunicação, o filho mais velho de Dona Clarice sempre escolheu um lado. Jamais ficou em cima do muro. Sempre se posicionou na profissão e na vida. Antes do Osmar, com raríssimas exceções, o jornalista esportivo era tido como uma pessoa alienada. Só pensava em futebol e não falava de mais nada. Quando o Osmar começou a assumir posturas no ar e se transformou na voz das diretas, a partir daí o jornalista esportivo começou a ser mais respeitado. E o Osmar pegava o microfone e falava assim, alô, ministro Jarbas Passarinho, é o Osmar Santos que está falando, tá tudo bem? Ele falava, tudo bem, Osmar. Ele falou, por gentileza, o meu RG é esse, assim, 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 de São Paulo, do meu endereço. Eles passavam o RG por tudo no ar, entendeu? Falou, o senhor não precisa me procurar muito se o senhor não gostar das perguntas, porque o meu RG é esse. Vou cantar tudo de novo? Defendeu, lutou, enfrentou tudo e todos em nome de um bem maior, de um interesse coletivo. Estado violência, Estado hipocrisia. Aquele momento político que era complicado. Os censores, a mando dos militares, saíam dos corredores da Rádio Excelsior. Iam no Estadão, no jornal, e tiravam uma matéria, o Estadão colocava uma receita. Falar do movimento Diretas Já, após tanto tempo, enche de orgulho gente que na época nem sabia o que estava acontecendo, ou convenientemente se fazia de desentendido. Com Osmar Santos não foi assim. Ele foi como cidadão, e esse legado que ele deixa, como aquele jornalista esportivo que foi o locutor das diretas, que não ficava em cima do muro, ele sempre se expôs, dava a sua... Você podia concordar ou não, mas ele punha a cara para bater. Há muito tempo que a gente não sente o país sendo chacoalhado dessa forma. Você sabe que a ideia de tê-lo como o narrador da campanha das diretas... Também por sorte,
nasce com o governador do Paraná, então governador Álvaro Dias, assistindo a transmissão do Osmar na São Silvestre, de 83 para 84. E levou o Osmar para apresentar lá um comício lá em Curitiba, porque ele gostou do jeito que o Osmar gritou a vitória. O João da Mata. Chegando o brasileiro! Venceu o Brasil! É campeão! Venceu o Brasil mais uma vez numa prova sensacional! Tornar-se a voz das diretas já não era para qualquer um. Ou para publicações e jornais que se esconderam durante a ditadura e abriram páginas e manchetes quando os ventos da liberdade sopraram incontroláveis. Ele foi levado para essa condição, mas tinha muita restrição, inclusive na direção da própria Globo. Era perigoso mexer nisso naquela ocasião. Inclusive, estava o patrão. Quando era proibido falar dentro da TV Globo alguma coisa, mas continuava falando na Rádio Globo e podia vir memorando do Rio de Janeiro que não ligava, não. Ele já era tão grande que eu diria que o risco até era menor, porque ninguém ia mexer nele. Mas ele foi por dever cívico. Ele não foi por um tostão. É bom que os jovens entendam, era a época da ditadura. Era um momento que falar isso era proibido. Eu tinha aula à noite, no dia seguinte de manhã, à tarde, sumia o professor. É um dos daqueles casos que realmente o povo pauta o jornal, né? Quer dizer, os jornais fazem de tudo para não olhar para aquilo, mas o povo é muito grande. E aí não tem, chega um momento que fala, não, ok, a gente vai ter que cobrir isso. O fundamental agora é que, através de manifestações desse tipo, o Congresso, nas mãos de quem está a decisão de devolver ao povo o direito de eleger seu presidente, se comova com isso e faça o que o povo quer. Meu pai aposta nesse movimento antes dessa decisão, né? Antes dos jornais todos, de toda a imprensa brasileira decidir olhar para aquilo, né? Na infância, menos ainda na adolescência, Osmar não tinha envolvimento direto com a política. Isso veio com sua chegada à capital paulista, nos primeiros contatos com guerreiros da imprensa. Ficou amigo do Juca. O Juca Kfouri tinha uma relação mais estreita. O Juca sabia mais, era aprofundado nessa história. Então ele teve professores bacanas lá na Getúlio Vargas, acho que o Suplicy e outros. E ele começou a ver direito a situação do país. Num momento muito rico da história brasileira, né, de começo da distensão lenta, gradual e segura do general Geisel, para arredondar na campanha das diretas. Existia, era natural, um medo de se expor. Porque a gente estava numa ditadura. E aí, o Osmar tem uma experiência que eu diria que pouquíssimas pessoas na história da humanidade, e não estou fazendo nenhum exagero, tiveram. De falar para 1 milhão de pessoas na praça pública. Essa é a grande manifestação popular. Sem pular, por favor. Participar dos discursos que pediam novos tempos foi apenas um passo a mais dentro de uma caminhada intercalada por transmissões históricas. O poeta do povo continua vivo, imortal, como estão vivos e são imortais todos os poetas e... Osmar trabalhava nas organizações Globo, que, de alguma maneira, estava escondendo as manifestações. Ele vai a todo risco. A gente discutia muito isso na época, lá dentro da Globo, mas era a empresa, ela tinha seus interesses, então tinha suas proibições, por exemplo, diretas já, não podia falar na Rede Globo. Jornais, o SP, na época, não podia noticiar um comício na Praça da Sé. O Osmar não parava de falar nas diretas, nas transmissões e no balancê, e entrevistava os metalúrgicos, o Lula, que era um assunto proibido. E junto veio a democracia corintiana. Deu uma luz de novo, né, para um processo de democratização do país. Arrastando o povo, abrindo os olhos da fiel e de todos os brasileiros para fatos que até então poucos enxergavam. Não tinha liberdade, era caçado, era punido, não tinha liberdade de expressão, era uma coisa muito
fechadas, pessoas carrancudas, né? Você não tinha... faltava alegria no povo brasileiro, né? Sim, havia ditadura e a gente teve resistência no Corinthians, inclusive. Magnífica manifestação libertária que foi a democracia corintiana, que ele entrou, foi dos poucos, né, que apoiaram na imprensa esportiva de São Paulo. Era a minha verdade, era a minha ideologia, como era a ideologia do Sócrates, do Vladimir, do Adilson, de quem participou daquilo, era do Osmar também, eram dos artistas que estavam lá participando, era a nossa verdade. Sócrates era figura carimbada na luta, na resistência. Mais de 1 milhão de pessoas. Foi um depoimento histórico do Sócrates, do Magrão, e a gente fica arrepiado até hoje de ouvir e de ver a manifestação do povo em relação daquele posicionamento nosso. No histórico discurso do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 16 de abril de 1984, só quem esteve lá pôde testemunhar vaias a um Tancredo Neves. Ele evitou algumas vaias para alguns políticos, porque aquele momento não era para se vaiar, era para todo mundo remar para um lado só. No fim, o Ulisses já estava até com um pouco de medo do Osmar. Sim, havia receio e esperança. Eu já passei várias vezes lá depois disso, e vem na memória aquele momento que para nós foi histórico. Fonte, Miguel. Carregador Planute. Fonte, amigo. Carregador Planute. É a casa da fonte, amigo. Você procura, amigo. Muito mais ele faria, não fosse a inacreditável noite de 22 de dezembro de 1994. Eu era muito criança, né, cara? Eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro bem, na verdade, até. Naquela véspera de Natal, aquele dia, o Brasil parou. Quando meu pai fala que vai viajar, tal, ele me chama, né? E eu queria ir. Eu lembro que tem esse diálogo mesmo, né? E aí acabei optando por não ir, assim, de última hora. Eu falei, pai, não vou, tal. Né, vou ficar aqui no Natal. E lembro daquela coisa de criança, né? Quando o pai vai sair pra trabalhar, pra qualquer coisa, meio, volta logo, né? Não vai. Uma viagem de Marília, onde estava com a família, para Birigui, onde participaria de uma festa a funcionários, acabou em tragédia. Osmar foi sozinho. No caminho chovia, perto das 10 da noite. 2 rapazes passaram pelo carro do Osmar e deram um sinal de luz alertando para um perigo que estava logo ali na frente. O perigo era um caminhão, era um motorista embriagado, estava com um caminhão desses grandões aí fazendo uma manobra na pista. Quando o Osmar estava passando por trás do caminhão, aí já a 30 por hora, 40 por hora, porque ele diminuiu bastante, segundo consta, o caminhão deu a ré. E o para-choque do caminhão acabou atingindo, ou não fez nada no carro, pegou o vidro, quebrou o vidro e bateu direto na cabeça do Osmar. E jogou o carro lá embaixo. Eu estava em casa, mas eu sofri muito aquela noite, foi muito triste. Eu pedi muito a Deus que não levasse o meu filho, pedi muito. Passei a noite toda pedindo que levasse eu no lugar dele. Eu tinha 2 filhos para criar. Agora, um momento de revelação. O homem que de fato salvou a vida de Osmar Santos foi encontrado em Lins, na cidade do interior paulista, onde Osmar recebeu os primeiros socorros. Eu fui até Getulino, quando eu vinha voltando, estava chuviscando. Na hora que eu contornei o trevo Getulino para pegar a BR para Lins, vi uma pessoa no meio da pista gritando, acidente, socorro, me ajuda. Só que eu não vi nada batido, automóvel batido, nada. O caminhão bateu no carro, o carro está aqui. Eu falei, mas que carro, cara? Aí eu voltei, falei, cadê o carro? Vou estar aqui no meio do mato. Aí eu desci e dei uma olhadinha e vi o vulto do carro. Aí eu fui até lá e tinha uma pessoa agonizando dentro. Falei, o cara está agonizando aqui, meu patrão foi atrás do caminhão. Falei, então vamos pôr o carro aqui no meio do mato, você monta em cima junto e vamos levar para Lins. Falei, o cara tá ruim. Aí encostei a pampa, entrei no meio do mato, colocou o cara em cima e toquei até a Santa Casa de Lins.
Fui buzinando, costurando, cheguei na Santa Casa. A hora que chegou, quem que é? Falei, não sei. O cara tava na Mercedes, tá aí, eu não sei quem que é. Aí a hora que levaram pra dentro, que colocaram a mão no bolso, falou, pelo amor de Deus, é Osmar Santos da Globo. Aí a coisa correu pra lá e pra cá. Se existe explicação para o que aconteceu na vida do fantástico comunicador? Durante muito tempo eu evitei, cara, eu nunca gostei mesmo. Porque essencialmente não é fácil, na verdade. Envolve dor ainda, né? E aí é que eu não quero ser grosseiro. O João do Pulo e o Osmar. Falei, mas meu Deus. O João do Pulo sofre um acidente de automóvel, tem que amputar a perna. O Osmar sofre e perde a capacidade de se comunicar. Me explica uma coisa. Por que o João do Pulo não continuou com a perna e perdeu a voz? Imagine se fosse o inverso. E se o Osmar tivesse perdido uma perna, mas continuasse com a voz, estaria narrando até hoje. Ele me passou um dia e falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava normal, bem na vida, perdi um monte de coisas que eu tinha por conta do acidente. E outras tantas sobraram. E eu agora tenho dois caminhos, não tem mais do que isso. Ou eu vou passar o resto da minha vida reclamando o que eu perdi, ou eu vou viver o que sobrou. O drible que ele dá na ironia cruel do destino é muito louco. É isso que eu acho que... Por que aconteceu isso com ele eu não sei, mas também... Por que ele agiu dessa maneira incrível? Eu também não sei. Não vai aparecer um outro Osmar, não. Eu falo com muito orgulho isso porque a gente perdeu o Osmar narrando futebol. Mas o Osmar foi no rádio, o Pelé no campo. Desde então se passaram 20 anos. Osmar passa o tempo com seu vocabulário de pouco mais de 100 palavras e alguns bordões renovados. Agora é com você, Osmar. Fui! Seu incrível bom humor é mantido por sua extraordinária vontade de viver e de pintar. Eu nunca vi, em 94 até hoje, uma reclamação do Osmar. Nunca. Meu caminho é cada manhã. Pintar é hoje o que a narração já foi em sua vida. Na tela, ele expressa todos os seus sentimentos. É assim que o garotinho que veio de Oswaldo Cruz e de Marília imagina e sente a vida que renasceu nesses 30 anos de redemocratização do Brasil. Luz do sol que a folha traga e traduz. Deus, ótimo, muito bom, muito bom. E eu quando acordo meio uma cambuze ou alguma coisa tal, eu posso, ligo para ele. Só de falar oi, bom dia, como vai? Parece que volta tudo, porque o que eu tenho eu para reclamar, né? Lindo, sol, FAP, Pacaembu, FAP, lindo, sol, ótimo, muito bom.